A seguir, Hora da Notícia. Há menos de um mês para começar o Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo, vamos mostrar como estão os preparativos. As alergias não são uma exclusividade apenas da primavera e muita gente sofre com os sintomas também no inverno. A gente explica melhor sobre as alergias com o médico Arnaldo Porto. Micro-organismos que ajudam no aumento da produtividade agrícola e até no combate de insetos domésticos. A gente mostra como produzir. E ainda atividades para a criançada não ficar parada durante as férias. Como são as atividades da colônia de inverno do SESC. Hoje é terça-feira, 24 de julho, é Hora da Notícia. Em menos de um mês, Passo Fundo recebe grupos que representam a cultura de diferentes países e estados brasileiros. A preparação para mais um Festival Internacional de Folclore já começou. Veja as novidades desta edição. As estruturas já começaram a ser montadas aqui no Parque da Gari, que é onde acontece a maioria das apresentações do festival. E quem conversa comigo sobre o assunto é o Paulo Dutra, que é o responsável, o coordenador por essa ação cultural que movimenta toda a cidade. Paulo, então, o que a gente pode falar sobre essa estrutura, em que ponto estamos, o que falta para tudo ficar pronto? Nós estamos no início, já faz uma semana, na estrutura central, a armação da grande casa da cultura que nós vamos fazer aqui. E ela deve ficar pronta no dia 12, no domingo, que antecede ao festival. E nós vamos começar aqui nesse mesmo espaço, no dia 13, a vender os ingressos para esse espaço aqui, que é o Casarão da Cultura. É um espaço para 5.000 pessoas. Nós vamos ter aqui os artesanatos dos grupos, somente dos grupos que participam do festival, que eles trazem para vender, artesanato gaúcho também, que é uma parte vendida pelos próprios voluntários do festival, além de uma parte destinada aos patrocinadores, que são as estandes de entrada do festival. E ele é feito somente por voluntários, né? Nós somos em 160, nesse espaço aqui vai trabalhar o pessoal que trabalha com artesanato, com a bilheteria, a secretaria, palco, camarins, arquibancadas, cadeiras, portarias, enfim, a limpeza, tudo vai ser aqui nesse espaço. E nos outros espaços tem outros voluntários que trabalham. E sobre o festival, o que a gente pode esperar da programação desse ano? Que grupos, de que regiões, países vão estar aqui em Passo Fundo? A programação ela já está toda ela publicada na página do festival, que é festivalpf.com.br. E em seguida, dentro de uma semana, nós já estaremos distribuindo os flyers com a programação de todo o festival, com tudo que vai acontecer. Ele vai ter o mesmo formato, que são desfiles de ruas diários, as oficinas de conversação, oficinas de dança no shopping, visitas aos patrocinadores, espetáculos na praça, missa folclórica e aqui os espetáculos que vão ser manhã, tarde e noite. De manhã às 9 horas, de tarde às 13h40 e à noite às 19h30. Sempre aqui na Gari. E os grupos que vão participar são todos confirmados já. Aqui da América nós temos Estados Unidos, México, Colômbia, Bolívia, Equador, Peru, Argentina e Chile. E da Europa nós temos a Eslováquia, Europa de Leste, a França, a Polônia e a África do Sul. Além de grupos de danças indígenas do nosso estado aqui, que são caingangues, que nós estaremos recebendo 2 grupos aqui. E os grupos de Minas Gerais, São Paulo e Maranhão. E 59 grupos gaúchos, com danças tradicionais gaúchas, que também vão estar participando aqui. Perfeito, muito obrigada, Paulo. Bom, é isso aí. Lembrando que o festival ele acontece do dia 17 até o dia 25 de agosto. E a programação completa, é claro, você confere aqui na UPF TV. E a FEPAM vai avaliar a extensão dos danos ambientais causados com o vazamento de metanol no solo e no arroio Burro Preto. Ontem pela manhã, uma carreta carregando o produto químico tombou na ERS 324 entre Passo Fundo e Marau, derramando mais de 80% da carga de 43 mil litros de metanol.
A rodovia ficou interrompida por cerca de 14 horas. A empresa responsável deve responder por dano ambiental. O metanol é um produto químico altamente tóxico e inflamável, mas também de evaporação rápida e de fácil diluição em água. É comum associarmos as alergias com a primavera e verão, principalmente por causa do pólen. Mas no inverno, elas também aparecem e se manifestam através de rinite, conjuntivite e até mesmo asma. Para explicar um pouquinho mais sobre as alergias, a gente recebe aqui no estúdio o médico Arnaldo Porto. Seja muito bem-vindo ao PFTV, doutor. Muito obrigado, Kelly, pelo convite. Eu fico à tua disposição. Doutor, a gente quer entender quais são as principais alergias que podem aparecer durante o inverno, durante a estação mais fria do ano. No outono e no inverno, predomina aqui na nossa região, em termos de alergia, seriam os ácaros da poeira doméstica e os fungos. Então, esses são os dois principais alérgenos que costumam provocar sintomas nessa época do ano. Os ácaros, por causa da umidade, também tem alguma interferência? Os ácaros são insetos microscópicos que vivem em ambientes fechados, e escuros. Então, eles sobrevivem em ambientes aquecidos, temperatura acima de 27 graus, e úmidos. E os fungos se proliferam em ambientes úmidos. E quais alergias, então, eles podem causar, doutor? Bom, eles podem provocar principalmente rinite alérgica e exacerbações de crise de asma. E eles são os fatores alérgicos, né? Porque uma vez que a doença se instalou, no caso a asma, a pessoa pode ter crise não só pela exposição a esses alérgenos. Ela pode ter crise quando muda a temperatura, quando o ar é frio, quando tem queda brusca de temperatura, mais do que 10 graus. Dias muito secos também favorecem as pessoas terem crises, dias muito úmidos favorecem as pessoas terem crises, e principalmente as infecções respiratórias, que são muito comuns nessa época do ano, e a maioria das infecções são provocadas por vírus, e esses vírus têm ou tendem a ter uma predisposição de inflamar as vias respiratórias, principalmente os brônquios, e desencadearem crises de asma. A asma seria a pior complicação, então, doutor? Não, a asma é uma doença, se considera hoje ela é uma síndrome, existem vários tipos de asma, e que as pessoas normalmente têm uma herança, uma tendência hereditária de ter familiares que tenham tido a asma. E a rinite é a mesma coisa, ela é uma doença também hereditária, que tem histórico familiar e que tem uma tendência nesse grupo de pessoas a gente desenvolver essas doenças. E daí, conforme o meio, então, pode-se desenvolver então as crises. Dependendo do grau de asma dele, do controle da asma, porque a asma é uma doença inflamatória. Então, existe uma inflamação crônica dos brônquios. Então, se a pessoa tem que tratar, é a inflamação. Então, dependendo do grau que ela tem de inflamação no brônquio, ela fica mais susceptível a ter mais ou menos crises nessa época do ano. Doutor, quais são as suas dicas, então, para evitar a alergia e quando que a pessoa deve ficar atento, quais os sintomas, então, para buscar ajuda médica? Bom, pessoas com alergia comprovada ou sensibilização alérgica a ácaros, eles devem, nos dias de sol, colocar a roupa de cama no sol, umas 3 horas, tapetes, cobertores, acolchoados, travesseiros, para o calor, o sol, ele diminui a proliferação de ácaro, manter o ambiente nos dias de sol arejado e bem ventilado, e procurar manter a temperatura interna entre uma temperatura de 20 a 22, 23 graus. Isso também dificulta a proliferação desses ácaros e mesmo do mofo. Caso tiver situações onde tem mofo visível, né, tipo banheiro, como box, ou então quarto, aí tem que se fazer uma higienização
com hipoclorito de sódio para diminuir, digamos, a quantidade de mofo daquele ambiente ali. O indivíduo que é alérgico ele tem que manter a casa bem seca, dentro do possível. E quando buscar ajuda médica, doutor? Quais os sintomas de alerta? Bom, os sintomas de alerta, no caso de asma, é ele ter a necessidade de estar usando muito o broncodilatador, muito seguido e sem resposta, né? Aí ele tem que procurar ajuda médica. Eu acho que toda pessoa que tiver necessidade de usar mais do que 2 vezes por semana, a necessidade de usar um broncodilatador, ele tem que procurar o auxílio de um especialista para tratar a asma dele, porque ele já está tendo asma de grau mais moderado e não tão leve. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, pela sua participação aqui no Hora da Notícia e um bom trabalho. Eu que agradeço. Tenha um bom dia. Obrigada. E foi prorrogado o prazo para sacar o PIS/PASEP referente ao ano de 2016. O dinheiro estará disponível a partir desta quinta-feira. O prazo termina no dia 30 de dezembro. Os saques são feitos nas agências da Caixa Econômica Federal para os trabalhadores vinculados ao PIS e no Banco do Brasil para os trabalhadores vinculados ao PASEP. E depois do intervalo, a gente mostra a colônia de férias de inverno do SESC. Nós já voltamos. Faltando 2 meses e meio para as eleições de outubro e em pleno processo de definição das candidaturas, o Estúdio 4 recebe convidados para analisar o atual momento do ponto de vista da história, do judiciário e também da economia. O programa vai ao ar hoje, às 11 da noite, aqui na UPF TV. E a terça-feira amanheceu mais fria, mas a temperatura deve subir nos próximos dias. Veja os detalhes, então, na previsão para amanhã e já para quinta-feira. A quarta-feira será de tempo encoberto na maior parte do dia, mínima 13 e máxima 18 graus. A instabilidade permanece na quinta-feira, mas o sol deve aparecer em alguns momentos, mínima 15 e máxima 20 graus. Que tal ter um produto que custa quase nada para ajudar no aumento da produtividade agrícola, no combate de doenças em plantas e também no combate de insetos e até aquelas formiguinhas de dentro de casa que são difíceis de eliminar? A dica é o uso de micro-organismos eficientes. Veja então como eles podem ser produzidos. A riqueza que é a técnica dos micro-organismos eficientes. Então, é uma técnica recomendada para a agricultura orgânica, para a agroecologia, mas desde os anos 70 é usada no Japão com sucesso maravilhoso, porque ela busca recuperar a vida que tem na floresta e trazer para dentro da cidade e do meio rural. Cada lugar da floresta vai ter uma fauna, né? Uma microfauna específica. Como é que a gente vai se apropriar dessa microfauna específica? Através do arroz cozido, sem sal, sem óleo, sem nada, só o arroz. Ele vai ser o substrato para esse micro-organismo se instalar e se alimentar. Então a gente deixa esse arroz dentro da floresta de 15 a 20 dias, envolto numa tela. Pode ser dentro de uma caixinha de madeira ou caixinha de papelão, mas tem que cavar um buraquinho, tirar a serrapilheira, aquelas folhas, coloca-se esse material, esse arroz envolto numa tela, e aí tapa-se novamente com essa serrapilheira e aguarda esses em torno de 15 dias. Ele vem para o laboratório assim, e aqui a gente viu, né, que eles estão instalados, e eu vou pegar umas amostras desse material, que também já há 20 dias, né, que está bem colorido. Então o que a gente fez? A gente separou só a cor laranja e após a gente colocar esse material vivo, com esses bichinhos vivos, né, que a gente não... é um arroz fermentado, seria isso, né? A gente coloca na garrafa e a gente tem que dar caloria para ele. 700 gramas de arroz, nós vamos usar 200 gramas de açúcar. Então são 5 garrafas, eu divido 200 gramas, numa porção de 40 gramas, eu coloco nessa garrafa
E aí eu vou ter esse produto aqui. Então, é impressionante a utilização para todas as possibilidades de aumentar a biodiversidade no nosso meio, né? A gente pode aplicar no solo, na planta, nos animais para repelir moscas, até afastar outros animais, né? Carrapatos, formigas, até aquelas formigas do açúcar, formigas da geladeira, formigas de dentro de casa, né? Ele pode ser aplicado no chão da casa, diluído também, na fossa séptica, na caixa de gordura, em instalações que têm contato com aterro sanitário ou para lavar ferramentas, até materiais que estão oxidados. Existem inúmeras aplicações para um produto tão simples e que o princípio dele é basicamente retomar a microvida que tem naquela região para perto da gente. E você já votou no Destaque Esportivo 2018 de Passo Fundo? As votações vão até o dia 1º de setembro no site da Prefeitura. Para votar é simples, basta acessar o site, ir na seção Destaques, aí acessar o link Destaque Esportivo 2018 e preencher o formulário indicando então quem quer destacar em qualquer grupo e categoria. Os selecionados para concorrer ao prêmio final serão conhecidos no dia 3 de setembro. Crianças entre 5 e 10 anos podem se divertir durante as férias escolares com atividades lúdicas e educativas. Tem brincadeiras, jogos e muitas oficinas. Confira na reportagem a colônia de férias de inverno do SESC. Proporcionar momentos de alegria e novas descobertas aos pequenos é a proposta dessa colônia de férias. A Raíssa sentiu saudade de ter alguém para brincar e deu um jeitinho de participar das atividades. Senti saudade quando eu estava em casa, daí eu disse para a mãe se dava para vir aqui. Daí ela disse que sim, daí ela disse que legal, que a gente vai conhecer os amigos novos e lembrar dos velhos. O brincar é atividade indispensável para o desenvolvimento das crianças. Essa brincadeira, por exemplo, se chama bomba relógio. A ideia é estimular o raciocínio lógico. A gente pretende levar as crianças no nosso ginásio do Sesc São José, que fica lá no bairro, né? Lá também a gente vai ter várias atividades direcionadas, né? Oficinas de capoeira, nós vamos ter oficinas também de sucata, né? Para utilização e conscientização também das crianças nesse sentido, né? Nós também vamos ter parque de infláveis com eles durante a semana, né? E também vamos ter uma conversa com um bombeiro também, para que explique um pouquinho como que funciona essa questão de segurança, né? A gente tenta sempre trazer um pouquinho de lazer, um pouquinho de cultura. A colônia de férias do SESC permanece até o fim desta semana. Assim, quando as férias dessa criançada acabar, a adaptação vai ser mais tranquila e elas vão ter bastante novidades para compartilhar com os colegas, o que ajuda na integração e no desenvolvimento em sala de aula. Eu tô vindo nas outras edições também, e daí tô vindo hoje também. É bem legal aproveitar. Aqui é porque a gente brinca, porque no dia de verão a gente vem de novo, passeia. É bem melhor que ficar em casa. Hoje a gente fica por aqui. Aproveite para nos acompanhar também pelas redes sociais. Nós voltamos amanhã ao vivo, ao 12h30, com novas informações. Até lá!